Bom dia. Deixa só o Érico preparar aqui o computador. Essa apresentação a gente vai falar sobre o portfólio Qlik e também sobre as soluções da IN para suportar isso daí. Eu sou diretor de tecnologia da IN, né? O Érico é o gestor de pré-venda, o João, que depois vai fazer a apresentação aqui, é o gestor de suporte. Então o propósito realmente é simplificar e apresentar como é que funciona o portfólio Qlik, né? A Qlik, há 3 anos atrás, a gente tinha um único produto, QlikView. QlikView atendia tudo, 100% tudo. E aí evoluiu para outros produtos que a gente vai apresentar aqui. Como é que eu utilizo determinado tipo de produto para cada necessidade? Algumas vezes não substitui, são adicionais, um complementa o outro. Então, esses itens que eu gostaria de apresentar aqui, e a gente vai fazer... Tratar as duas iguais. A gente vai fazer com 2 telas. Uma tela de apresentação, mostrando o portfólio, e o Érico vai mostrar na prática. Deixa só o... Foi? Foi. Vamos lá. Vamos lá? Então tá bom. Podemos começar. Moderno portfólio da Qlik, né? Então todo esse conteúdo de produtos e portfólio ele está embasado em cima de uma tecnologia KIX, tá? Então essa tecnologia associativa da Qlik é patenteada e ela consegue suportar tudo isso daí. Toda a camada associativa dele está em cima dessa estrutura, todo o diferencial, toda a potencialização de análise está em cima dessa estrutura. E aí a gente tem vários tipos de conexão, né? Conexão SAP, conexão na nuvem, conexão com os arquivos, com bancos de dados, tudo isso daí é suportado em cima dessa estrutura. Entrando na parte de aplicação, o QlikView, né, eu gostaria de ver se... pedir para erguer a mão quem já trabalhou com QlikView, quem já conhece, para ter uma ideia aqui. Então, a grande maioria. Então, o QlikView ele é voltado e desenvolvido para uma aplicação ou um dashboard guiado para o usuário final. Tá? Então, isso daí você direciona, você trabalha, você desenvolve esse painel, esse dashboard, e o usuário final tem toda a liberdade para filtrar, navegar, descobrir o seu dado de análise. Então, você prepara esse conteúdo para atender realmente um usuário específico de uma área, de uma vertical, e é o que o Érico vai apresentar aqui para a gente. Então, pensando no portfólio, né, todos os produtos podem se complementar ou alguns até trabalhar independente, né? O foco do QlikView, né, é o que nós chamamos de análise guiada. Então, eu tenho uma necessidade de um usuário, faço um levantamento e entrego painéis customizados, né, que eu determine um caminho para esse usuário a analisar, com toda a flexibilidade do produto e da engine, até mesmo como o Zacarias comentou na apresentação anterior. O grande foco da solução é que o poder de customização, o poder de detalhes que nós conseguimos criar numa dashboard, como no exemplo da tela, né? Algumas simulações de ORIF que nós também já conseguimos fazer no Sense, mas o grande foco aqui é análise guiada com riqueza de detalhes, um poder de customização muito grande, né? Como exemplo de algumas telas. Rodrigo? Ok. Então, você consegue replicar um ambiente de site, usar imagem, cores, tem uma aderência muito grande ao portal já conhecido, que todo mundo já conhece dentro das empresas. Então, você consegue replicar esse ambiente e ter explorar muito bem esse tipo de análise. Próximo, Sense. Sense e QAP são a plataforma analítica da Qlik. O Zaca apresentou aqui alguns tipos de integração. E o Sense, qual que é o propósito? Então, hoje a gente tem uma necessidade de
permitir algumas áreas, alguns departamentos, para explorar a sua própria análise. Então, a área de ciência comercial, área de mercado. Então, todo departamento que possui uma área exploratória e você quer uma independência maior, né, da área de TI, né, sem perder o controle, a gente direciona o Sense. Então, o Sense ele vem a atender um desenvolvimento muito mais rápido. Você está fazendo alguma coisa e nesse momento dá um insight, você tem uma ideia. Por que eu não cruzei algumas informações para chegar num resultado? Então, nesse momento do insight, se você perder, geralmente acontece dormindo, né, ou fazendo alguma outra atividade, um esporte, então nesse momento, se você perder esse time, ou não anotar, ou fazer isso daí rapidamente, você perde aquela ideia e não chega a algumas análises que você nem imaginava que conseguiria. Então o Sense ele vem para atender essa demanda, dar liberdade de desenvolvimento para o usuário final. Então vamos demonstrar então o Sense, né? Nós temos Peraí, só um instante. Isso. Então, o foco do ClickSense realmente é a facilidade para o usuário, né? Lembrando que num projeto nós temos vários perfis, né? Os desenvolvedores que coletam dados dos seus sistemas ERPs, né? Pessoas de negócio, né, que querem criar suas próprias análises, e também tem os consumidores, que são pessoas que simplesmente recebem um painel e consomem informação como uma análise guiada, tá? Então, o foco do ClickSense realmente é a facilidade para o usuário, onde ele tem as métricas, como o Zacarias comentou na apresentação anterior, que ele simplesmente chama alguns objetos, né? Então, quero um objeto de KPI. Eu já posso deixar uma biblioteca pré-definida com meus indicadores. Então, quero, por exemplo, a minha margem. Eu posiciono objetos rapidamente, né? Eu quero também as minhas vendas ao longo de um período, né? Deixa eu só ajustar aqui o objeto. Opa. É que eu estou apanhando do mouse aqui, só um instante. Né? Então, é a facilidade quando a gente não apanha do mouse para o usuário, né? E ele consegue montar suas análises rapidamente, né? De uma maneira bem simples. Ele traz os objetos, inclui dimensões, ou até mesmo uma hierarquia que eu criei pré-definida anteriormente. Pode mexer na aparência de uma maneira bem simples, como colocar rótulos, personalizar com cores e tudo mais, né? E em poucos cliques ele tem uma dashboard pronta, né, que ele pode navegar, ver as janelas, enfim, né, características como o drill down, as mesmas características do ClickView, né, mas o grande foco mesmo da solução é dar essa facilidade e agilidade para o usuário de negócio, né. Importante sempre dizer, com uma governança por trás, né, estabelecendo limites, quem pode criar, quem pode evoluir ou alterar a aplicação, ou quem pode só consumir, e o mesmo para os dados, né, quais dados cada usuário tem permissão de acessar, né, com as suas métricas, indicadores e dimensões. E uma característica muito importante da solução, como o Zacarias comentou também, né, é a responsividade, tá? Então essa é uma característica bem importante. Rodrigo? Ok. Vai ter uma apresentação depois à tarde do Érico mostrando o ClickSense 3 e as novas funcionalidades. A gente vai poder entrar um pouquinho mais a fundo no Sense. Ok. E aí o que acontece? Existe uma necessidade do usuário, e eu conheço alguns gestores que preferem o papel, né? O papel impresso do que o que está no computador. Eu não sei se alguém de vocês já passou por isso daí, mas tem um gestor que prefere o papel impresso para analisar, para rabiscar, para fazer os comentários. Então tem esse tipo de usuário, e também tem aqueles usuários que não precisa navegar no ClickView ou no Sense para chegar nas suas análises. Ele pode receber o seu relatório estático, totalmente programado, no começo da semana, todo dia, semanalmente, mensalmente. Então, para isso, para atender essa demanda, nós temos o NPrint. Então, o NPrint é um portal de relatórios que acessa conteúdo tanto do ClickView como do Sense para fazer esse tipo de distribuição.
Então, o foco do Anyprint, né, é se conectar ao ClickView, e agora na última versão, né, que a gente estava ansioso esperando por isso, ele está integrado com o ClickSense também, né? Então, ele busca as análises geradas no ClickView e no ClickSense, gera relatórios em vários formatos, os principais, eu diria, né, Word, Excel, PowerPoint, CSV, HTML e PDF. Tá? Posso automatizar essa rotina e disparar isso por e-mail, né, na rede ou numa impressora, que é o que o produto já fazia. Mas agora ele veio com uma novidade que eu julgo muito interessante, muito bacana, né, que ele tem um portal agora. Então eu posso gerar relatórios e entregar nesse portal, né? Então, assim como eu acesso o Hub para ver meus projetos de ClickSense, o Access Point para ver um projeto de ClickView, eu tenho um portal de relatórios, né, que é autenticado também, e aí eu posso entregar esses relatórios para os usuários. É interessante, né, o nome do portal nós chamamos de Newsstand, né, por quê? Porque ele pode funcionar como uma assinatura, né? Então eu entrego relatórios, né, com uma periodicidade para ele expirar, quantas versões eu quero manter, né? Vou manter só a última versão e vou sobrescrevendo, ou vou manter um histórico dos últimos 7 dias, né? Então eu tenho esse portal onde eu consigo acessar os meus relatórios, tá? Aí só para exemplificar, né? Então aqui eu tenho alguns, ele pode clicar, ver o relatório aberto, fazer o download, né? Então esse é um ponto bem interessante do produto. E um outro ponto interessante é para os usuários licenciados de Sense, né? Foi integrado, como vocês veem na tela à minha direita, a parte de relatórios, né? Então aqui é o hub do ClickSense, reparem que aqui eu tenho o item relatórios. E aí eu também tenho meus relatórios disponíveis aqui, de uma maneira centralizada para o usuário, né? Eu acho que isso também é um ponto ficou bem bacana do produto. Tá? Rodrigo? Vamos lá. Em cima de toda essa estrutura, e aí você precisa integrar dados internos da sua empresa com dados externos, estando na nuvem, né, conteúdo externo, e aí para isso a Click desenvolveu uma área de Data Market. Então são dados disponíveis de mercado, alguns dados são free, outros dados são pagos, e aí você consegue buscar esses dados e enriquecer ainda mais a sua análise. Então, informação interna sua, com também meteorologia, tempo, população. Então, são informações que acrescentam essa situação. Érico? Então a ideia é exatamente essa, né? Trazer dados, né, de uma fonte externa para enriquecer suas análises internas, né? O que a Click chama de Data Market. Então o produto já vem com essa conexão pronta, tenho aqui o Click Data Market. Lá dentro eu tenho alguns pacotes, né? Uma parte deles são free, outras partes requerem tem um custo, né? Um licenciado. E aí eu tenho separado por assunto, né? Por exemplo, no Essentials, né? Tenho indicadores de negócio, demográficos, econômicos, da sociedade e assim por diante, né? Então eu posso visualizar várias informações, né? E enriquecê-las, né, conforme a minha necessidade. Deixa eu só voltar aqui mais um instante. Então, basicamente, seria isso, né? Tenho cotações de 21 moedas, tempo em mais de 500 cidades, né? Muitos indicadores, que isso vem sendo, vamos dizer assim, tropicalizado e cada vez mais tendo informações, né, do nosso cotidiano aqui, da nossa realidade. Então, é isso. Rodrigo? Ecossistema, né? Então o ecossistema é essa coluna aqui ao lado direito. Então o ecossistema é como é que os usuários Click e os parceiros Click, como é que o mundo Click, de uma forma geral, se comunica, interage e também gera receita, tanto para Click como também para esses parceiros, e o resultado também para os seus clientes. Então o ecossistema vem para atender isso daí. Então o primeiro ponto do ecossistema é a questão do branch. Tá? Então dentro do Sense existem vários tipos de gráficos, e dentro desses gráficos ele atende uma infinidade de necessidade. Só que pode existir alguns gráficos que não atendam. Então nesse caso existe um portal para vários tipos de extensões, diferente dos objetos gráficos já existentes do Sense, e aí você consegue simplesmente pegar e utilizar nas suas aplicações.
Então aqui nós estamos no ClickSense, né? Aí como o Rodrigo disse, eu tenho, né, os principais gráficos ali que eu diria que atende 95% das nossas análises do dia a dia, né? Mas eu tenho necessidades às vezes pontuais, né? Ou até mesmo muito particulares. Então é importante frisar que o produto ele é extensível, né? Então eu consigo evoluir esse produto, eu não estou limitado aos objetos que eu tenho na minha biblioteca. Então eu posso também tanto buscar no ClickBranch, como o Rodrigo colocou, né? O site é branch.click.com, né? Então eu tenho aqui várias informações, eu tenho os projetos que eu posso pesquisar tanto para o ClickView quanto para o ClickSense, e eu tenho aqui vários modelos, né, de gráficos. E importante, né, como eu comentei, às vezes eu não tenho no Click, não tenho no Branch, né, mas nada impede de eu fazer um desenvolvimento particular numa outra plataforma e integrar esse objeto, né, principalmente quando é uma particularidade muito específica da empresa. E aí, para ilustrar, né, eu coloquei aqui algumas extensions. Ó. Então, são 2 produtos, né, um gráfico que analisa por palavras, né, um word chart, como nós chamamos, e um de rede de networking. Né. Então, por exemplo, eu posso clicar na hashtag na mídia, selecionar, né, e quem que foram as pessoas que interagiram com essa hashtag. E aí esse gráfico de networking de networking corresponde, tá? Então a mensagem aqui é que o produto ele é aberto a infinitas possibilidades, né, com essa particularidade com as extensões que estão localizadas no ClickBranch. Aí a gente tem a parte de marketing. Então nós temos o data marketing, como o nome diz, já diz informação sobre dados. E aí nós temos a parte de marketing. Então a parte de marketing são aplicações, aplicativos, programas que foram desenvolvidos por terceiro, que você pode fazer o download. Existem muitas aplicações desenvolvidas pela Click, que estão disponíveis nesse site, e também de fornecedores, de parceiros da Click. Então você pode fazer o download do que é free e também tem as possibilidades de fazer o download do que é pago. Então aqui é o site, né, onde está centralizado essas opções, né, que é o market.click.com. Lá eu tenho uma listagem, né, dos mais baixados, dos mais novos, né, enfim, com mais avaliações, são algumas opções. Né. Dentro delas eu tenho uma opção, não sei se todos conhecem, que eu acho bem interessante, que é o ClickView Governance Dashboard. Né. O que seria isso? É uma aplicação da Click, né, que lê todos os logs do servidor. Cada vez que a gente acessa um painel, um portal, está gerando logs. Né. E aí com essa aplicação, que é gratuita, né, para quem é usuário de ClickView, eu consigo baixar, pôr no meu servidor, ler esses logs. E aí eu tenho uma aplicação, né, com todos os detalhes, né, qual foi o pico de acesso, qual a aplicação que mais está consumindo recurso, né, quem que nunca acessou o painel, de repente eu entreguei uma licença para esse usuário, ele nunca usou, eu posso remanejar, tem alguém precisando. Então aqui a mensagem do Click Marketing, né, e lá tem um desses itens que eu acho bem interessante, que é o que nós chamamos de Governance Dashboard para o ClickView. Né. Aí o ClickSense já vem embutido na instalação essa aplicação que chama OPS Monitor, tá? Só para esclarecer. Rodrigo? E por último, na parte de ecossistema, nós temos a comunidade Click. Né? A comunidade Click são mais de 100 usuários e desenvolvedores Click no mundo, e é a oportunidade de trocar ideias, dúvidas, problemas e soluções também, compartilhar soluções. Então a gente tem até alguns brasileiros lá que andam no top de resposta, e é bastante interessante. Recomendo todos a participarem aí da comunidade. Então esse é o site da comunidade, só para ilustrar também. O endereço é community.click.com. Né? Reparem que eu tenho um vasto conteúdo, né, ser segmentado por produtos, né, os posts, as últimas discussões, né, quem são as pessoas que mais interagem com a comunidade. Então aqui é muito importante para a gente atingir algo mais, né, dificuldades no projeto, né. Então interagir e participar dessa comunidade, sem dúvida nenhuma, é tão importante quanto um treinamento, né, para tirar algumas dúvidas. Mas o conteúdo, a maioria é em inglês, né? Sim,
Sim, mas nós também temos a comunidade dentro dessa community da Clique, que é chamada de Clique Brasil, onde tem muitas dúvidas, né? Hoje já muito bem populada, né? Então também tem um vasto conteúdo em português, né? Então também convido a todos a consultarem, tirarem dúvidas, né? Às vezes tem até ideias aqui, né? Não só dúvidas. Alguém fez alguma coisa interessante, quer compartilhar, quer divulgar, trocando documentos. Então é uma fonte muito rica de conteúdo. Ok. Tudo isso daí que a gente falou, né, e mostramos aqui dos produtos, das funcionalidades, do ambiente na nuvem, que consegue compartilhar tantos usuários, aplicações já desenvolvidas. O ponto mais importante aí é como é que a gente implementa, né? Como é que a gente coloca as coisas para funcionar, como é que faz esse ambiente todo rodar. Para isso, a gente tem a parte de soluções IN. Então, nesse ponto específico, é onde a gente nós somos o parceiro de vocês para qualquer desafio, para qualquer oportunidade, nós estamos trabalhando junto em cima disso daí. Então, parte solução IN. Primeiro ponto, a questão de serviço. Nós temos mais de milhares de horas trabalhadas ao longo desses 12 anos aí de Clique. Então, vai ser comentado numa apresentação futura pelo Alan sobre a 10. Então, é um ambiente de serviço hoje que é do grupo IN. Nós vamos estar trabalhando com a 10, Analytics 10, a parte de serviço. Hoje, toda a atuação que a gente trabalha já hoje com a IN Serviço, ela vai ser migrada aos poucos para o ambiente Analytics 10. Tá? Então, a 10 é uma empresa nova do grupo IN, ela vai estar trabalhando especificamente sobre serviço na parte digital, e o Alan vai comentar isso daí. Eu estou diretamente relacionado na atividade dessa empresa, e a gente vai poder comentar mais durante o evento. Academia IN. A Academia IN ela vem para suportar toda a estrutura de necessidade de informação do ambiente Clique e também outras informações. Então, a academia ela vem com cursos presenciais, já tem todo o modelo aberto, né, por padrão, ou também customizado em company. Né, eu gostaria de set análises, eu gostaria de algumas outras informações, ou também treinamento, o que todo gestor gostaria de saber sobre BI. Né? Então, a gente não está falando de clique, mas sim de conceito que a gente pode estar acrescentando nessa parte. E será lançado hoje também, a gente tem o tabletop da Academia IN, né, mostrando um pouco sobre o EAD. Né? Então, o EAD vem com videoaulas, para você acompanhar as videoaulas. Também terá instrutores através de Webex, fazendo curso presencial e curso aberto. Depois a gente vem a parte, como é que a gente trabalha e suporta realmente todas as dúvidas e problemas que envolve o ambiente Clique. Né? Aí, para isso, gostaria que o João fizesse a apresentação do que diz respeito à parte de suporte. Alô? Oi, bom dia. Eu sou responsável pelo suporte e serviços de QA na inteligência de negócio. Okay? Suporte é um dos indicativos que a gente tem um resultado bastante positivo, tá? Tanto na entrega da ferramenta, né, quanto na forma como a gente entrega essa ferramenta. Ok? Hoje a gente tem mais de 500 clientes atendidos, tá? Uma equipe para dar suporte à ferramenta de 6 analistas. Né? A pedido de alguns clientes, a gente tem uma modalidade estendida de suporte, que é de 24/7. Ok? Um número de atendimento que a gente faz, em média, é de 120 atendimentos por semana, tá ok? E aqui estão alguns fatores que, nas nossas métricas,
indicam a satisfação dos clientes, ok? A cada chamado, a gente faz uma pesquisa de satisfação, tá? Hoje, esse índice está em 97% de clientes que ficaram satisfeitos com o atendimento que foi recebido. 42% dos chamados são resolvidos na primeira ligação. Então, você ligou com uma dúvida, o atendente que te fez o primeiro contato, ele já te entrega uma solução, já resolve o seu problema. Okay? O primeiro retorno, em 98% dos casos, são feitos em menos de 2 horas, um número bastante inferior ao nosso SLA. Okay? E isso traz uma satisfação dos clientes, comprovada em números de renovação. Tá? Desde toda a história da IN, desde que a gente começou a operar, 85% dos clientes ainda estão ativos na nossa base. Okay? É um número bastante impressionante. A gente tem premiações da Clique com relação aos clientes mais satisfeitos da base na América Latina. Só complementando, então, provavelmente alguém já deve ter entrado em contato com o Milton, com o Renan, com a Alexandra, com o João, para dar alguma solução aí no suporte. Vamos lá. E, além do suporte, a gente também oferece alguns serviços de qualidade para que você consiga manter os seus ambientes funcionando, com performance. Tá? O primeiro que a gente vai falar hoje é o que há de aplicação. Ok? Quando você tem um projeto comum, com baixo volume, não tem problema nenhum, é um problema fácil para resolver. Tá ok? Mas quando a gente começa a ter projetos que demandam alto volume de dados, ok? Ou que está com algum problema, já foi desenvolvido e está com algum problema de performance, problemas com desenvolvimento, resultados errados, eu não consigo chegar a um resultado a partir da minha modelagem, tá? Ou um trecho do meu projeto que ele contém uma alta complexidade. Okay? E aí, nesses casos, a gente oferece serviço de QA de aplicação. Qual que é o objetivo? O objetivo é otimizar os recursos de hardware. A gente sabe que um projeto melhor desenvolvido, melhor pensado, ele vai fazer um consumo mais inteligente dos equipamentos. Tá? Melhorar o tempo de respostas, porque às vezes, não adianta você ter a informação que você precisa, mas ela vir com um tempo de espera que não é aceitável. Ok? Então, a gente busca também esse objetivo. E como a gente faz isso? Com os nossos conhecimentos na ferramenta de parametrização de objetos, a melhor forma de escrever uma expressão ou uma variável, né, quais os impactos que vai fazer esse desenvolvimento, a revisão de uma modelagem, uma escrita melhor de um script, tá? E aí todos esses fatores levam a uma melhor entrega. Tá? No começo de projeto, às vezes a gente está muito preocupado em resolver o problema, fazer a primeira entrega. Tá? E conforme esse projeto vai evoluindo, às vezes precisa de uma revisão, precisa de um serviço desse para a gente manter esse projeto no ar e com qualidade. Deixa eu só complementar aqui. Quando a gente fala de aplicação ou primeiro projeto, o que a gente tem como principal preocupação? É tempo, prazo. Quando é que esse projeto vai ser entregue? Existe uma expectativa muito grande. Então, na questão tempo, ele tem que correr para entregar esse projeto. Então, muitas das vezes, a gente não tem esse tipo de preocupação. Preocupação mais detalhada com o size do ambiente, se vai ser performático ou não. E a gente também não se preocupa com a quantidade de aplicações que a gente vai ter daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente começa com uma aplicação, quando vê está com 30, 50 aplicações. Aí nesse momento é que a gente precisa rever as aplicações, melhorar a performance, ver se está consumindo muito memória RAM. Então é nesse momento que a gente utiliza o Quality Assurance de aplicações. Ok? Bom, um segundo serviço que a gente oferece é o QA de Ambient Click. Tá? Assim como os nossos carros demandam de alguma manutenção, ninguém gosta de fazer, mas demandam uma manutenção, uma troca de óleo, uma revisão se freios estão em ordem, o Ambient Click tem a mesma situação. Ok? E para garantir esse crescimento sustentável dos projetos, a gente faz algumas análises dos ambientes, propõe algumas análises do ambiente, ou uma própria administração correta do ambiente, para você ter uma ideia de acesso, se está tudo em ordem,
ou então uma integração específica, por exemplo, integração com outros sites, de segurança, etc., ou o próprio certificado de segurança SSL, né? Então, que são extensíveis ao Qlik, tá? Mas que a gente pode oferecer serviços. Okay? Quais são as entregas que a gente pretende com esse serviço? Uma análise de utilização, então, como é que estão os acessos às aplicações mais acessadas, até para dar um direcionamento, se você quiser fazer um investimento em melhoria de uma aplicação, esse é uma análise bastante interessante. Tá? Revisão de erros e avisos que o servidor está apresentando. Tá? Em alguns momentos, revisão do sizing e arquitetura. Assim, o projeto de BI, como o Rodrigo fala, é um projeto vivo, tá ok? Ele vai crescendo, ele vai tendo novas necessidades, e em alguns momentos a gente precisa fazer uma revisão para saber se a arquitetura que a gente programou está ainda suficientemente estimada para atender o seu futuro, né? Ou, por exemplo, no caso de uma nova ferramenta que a gente lançou, como o Anyprinting, né? Como eu vou colocar essa ferramenta, onde eu vou encaixar, né? E a gente tem esse trabalho para fazer essa revisão de sizing. Ou em alguns outros momentos, minha empresa adquiriu uma outra empresa, cresceu absurdamente o volume de usuários ou o volume de dados, e eu também preciso estar preparado para suportar essa carga. Okay? As conexões especiais, como eu já falei, necessidade de uma integração com outro sistema, né? A administração remota é um serviço que a gente está oferecendo quando você não quer ter a preocupação de administrar, ou não quer, o custo para você vai ficar muito alto de administrar esse ambiente. Tá? Você precisa treinar uma pessoa, essa pessoa, para fazer um bom trabalho, ela precisa ser capacitada, ok? E a gente sugere que vocês transfiram essa administração para a inteligência de negócio, ok? Então, se você precisa dar um acesso a um usuário, monitorar uma carga, a gente pode fazer isso para vocês, ok? Um último serviço do QA de ambiente seria as migrações especiais, ok? Alguns ambientes a gente tem um nível de complexidade bastante grande para fazer migração, em função da quantidade de aplicações que tem, da quantidade de servidores que tem, tá? E a gente tem esse serviço onde a gente envolve o mínimo possível o cliente. Então, a gente pega todas as tarefas principais de migração para garantir o sucesso. Temos profissionais certificados para fazer esse serviço, ok? E aí vocês têm uma maior chance de sucesso, um menor desgaste com os seus usuários finais, ok? A gente tem aqui um exemplo recente, tá, de uma migração de bastante sucesso. Foram 11 servidores QlikView migrados, ok? Mais de 2.000 usuários, e aconteceu de uma forma muito suave. Okay? Suave na nave. Vamos lá. E aí o terceiro e último serviço que a gente também vem oferecendo é o QA de Design Qlik. Okay? O que se trata esse serviço? Normalmente, quando a gente vai pensar num projeto de BI, a gente pensa em dois pilares principais. Tá? Alguém para demandar o projeto e alguém para desenvolver o projeto. Ok? Normalmente se busca um usuário de negócios, que tem todo o conhecimento sobre o que deve ser desenvolvido, e um programador Qlik. Ok? Ambos estão extremamente preocupados com a entrega do conteúdo dos relatórios. Ok? Mas o que acontece se a gente adicionar mais um serviço nesse conjunto, tá? Um de design, um recurso que vai estar especificamente interessado em como essa informação, esse conteúdo que os usuários estão criando, vai chegar e vai atingir o seu usuário, né? Se ele está numa melhor fonte, se está numa fonte que vai ser possível ler, se ele está com um layout clean, se ele está obedecendo a identidade visual da empresa, então esse recurso vai trazer essa preocupação, vai trazer beleza, vai aumentar as chances de sucesso do projeto e vai melhorar muito
a experiência do usuário, tá, ok? Esse é um grande fator para o sucesso. Então, se você faz uma aplicação que tem um conteúdo excelente, mas se ela está difícil de ler, difícil de operar, você vai ter problema na adoção desse projeto, tá, ok? E a gente vem com esse serviço buscar uma solução para vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem uma coisa que a gente não pensa, né, no momento do desenvolvimento, né, que é o seguinte: o que a gente vê? O usuário fala assim, eu dou 10 cliques para chegar no relatório que eu preciso para ter minha análise. Todo dia eu faço isso daí. Isso daí é um exemplo de user experience, né? Então, a gente tem hoje no nosso dia a dia, por exemplo, um exemplo Uber. O Uber, com 3 cliques, no máximo 3 cliques, você já está com um táxi na porta da sua casa. Então, isso é user experience. Como é que a gente analisa, olhando pelo lado do usuário, que está fazendo essa solicitação, e como é que a gente pode, no máximo, em 2 cliques, atender o que ele precisa. Não só a parte de designer, que o João vai apresentar aqui, mas também o comportamento de utilização. Ok? Bom, a gente trouxe alguns exemplos, né, de trabalhos já realizados, ok? Um antes e depois do design aplicado, ok? A gente nota que o conteúdo dos dois é exatamente o mesmo, tá? Só que a reorganização, a preocupação com o layout que foi aplicado dá uma cara muito mais jovem para o projeto, deixa as informações muito mais claras, fácil de localizar. A criação de ícones personalizados para gerar também informação. Você não precisa ler o que está acontecendo para saber que tipo de informação vai estar naquele conteúdo. Ok? A preocupação no destaque de algumas informações. Então, os gráficos são idênticos, as informações são as mesmas, tá? Só que aqui a gente usa recursos visuais para destacar o que é importante. Como as informações são muito próximas, eu não consigo, por exemplo, identificar aonde eu estou não atingindo o meu resultado. E aqui eu tenho essa informação explicitada. Esse é um projeto público de governo que a gente tem informações que vai em breve estar aberta à população, tá? E a gente teve uma preocupação de sair a organização idêntica ao que eles precisavam, só que, como vai ser um projeto que vai ser publicado, a gente buscou um painel de entrada similar a um site, ok? Tudo isso feito em clique, tá? Todos os objetos que são utilizados aqui são objetos clique, tá, ok? E respeitando a identidade visual do cliente, ok? De uma forma bastante harmoniosa, ok? É isso? Então tá bom, pessoal. É isso que temos aqui nesse momento. Obrigado.